Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos deste grupo Amigo de Deus. Quero deixar o meu grande abraço a todos amados. Mais um dia de palavra, de campanha, né? Que Deus venha falar ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir através da fé, rompendo a fé. Palavra abençoada que Deus colocou no coração da missionária Márcia Regina, que está escrito em Hebreu 10:38, né, para a honra e glória do louvor, da adoração, que diz assim: a todos aqueles que eu creio terão fé em mim e viverá, mas se uma pessoa voltada atrás, eu não ficarei contente com ele. Amém? Louvado seja e engrandecido o nosso Deus. E quero completar aos meus amados irmãos, que está também aqui em Hebreu 11, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conquistaram a aprovação de Deus. Foi pela fé. E pela fé que entendemos que unidos fomos criados pela palavra de Deus, e que aquele que podem ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Amém? E melhor do que de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto. Tendo aprovado, Deus aproveitou a sua oferta por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda falou. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As Escrituras Sagradas diz que antes disso ele já havia agradecido a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai, ele precisa crer que existe e que reconhece. Pensando, uns procura conhecer o melhor. Foi pela fé que Noé viu os avisos de Deus sobre as coisas que ia acontecer e que não podia ver. Se Noé obedeceu a Deus, construiu uma barca e que ele colocou sua família, foram salvos. Assim Noé continuou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Amém? Gente, se nós formos procurar aonde fala sobre a fé, a nossa Bíblia fala muito a nossa fé. E que essa fé venha permanecer no nosso coração. É pela fé que nós vencemos o inimigo, é pela fé que nós vencemos nossos obstáculos. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Nós sabemos disso, né? Sem fé. Com fé, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma praga chegará na sua tenda se você tiver fé.
Os anjos do Senhor acampam ao redor de nós, da nossa casa, nós tendo fé. A fé que Jó teve foi uma fé incrível. Olha a fé de Jó. Jó era um homem que podia não ter fé, porque ele já estava todo largando os pedaços. Mas a fé dele curou ele. Ele teve uma fé incrível. Ele teve uma fé incrível. Então, que nós venhamos a ter essa fé. Por nossa fé, que Deus nos responde às nossas orações, porque nós vamos buscar Deus verdadeiramente na fé. Uma fé firme, com a consciência limpa. Quando você busca Deus, quando você busca verdadeiramente Deus, de coração limpo, de coração ligado no Senhor, que você pede para Deus com a fé, com a coragem, Deus responde. Deus nos responde, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas naqueles que nos fortalece. A nossa fé abala o inimigo. Nós sabemos que a nossa fé, aleluia, louvado seja e agradecido o nosso Deus, nós sabemos que a nossa fé abala o inimigo. Pela fé que Abraão se tornou pai, a fé dele foi incrível. E ele se tornou pai. Para ele era impossível ele ser pai, mas ele teve uma fé tão grande, que ele se tornou pai. Deus cumpriu as promessas na vida dele, na vida de Sara. Pela fé, porque a fé dele era grande, era imensa. Então, para nós não é diferente. Vamos ter fé que essa epidemia não vai chegar à tenda da nossa casa. Não vai chegar a lugar nenhum. Pela fé, nós temos que ter fé, coragem, ânimo para continuar. Foi pela fé que Isaac sacrificou o seu filho. Foi pela fé. Foi pela fé. Isso é que é fé. Será que nós temos essa fé? Será que nossa fé está menos do tamanho de um carocinho de mostarda? Será? Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os seus filhos. José, né? Foi pela fé que ele abençoou. Pela fé que ele tinha dentro dele. Porque louvado seja e agradecido é o nosso Deus. Foi pela fé que quando estava para morrer, falou tudo que ele tinha que falar. Foi pela fé, essa fé que nos traz emoção, essa fé que nos cuida, essa fé que nos dá força, coragem, ânimo para continuar na presença de Deus. É pela essa fé. É essa fé que está fazendo nós buscar verdadeiramente a face do nosso Deus. É pela fé. Nós já olhamos pela fé que a nossa família é de Jesus. Nós já olhamos pela fé que o nosso ente querido é de Jesus. Nós já olhamos pela fé que tudo que pedimos, Deus vai nos responder, porque nós pedimos com fé. Nós não pedimos brincando, nós pedimos pela nossa fé. E a nossa fé e a nossa paz está no Senhor Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé e colocamos o nosso joelho, Deus nos responde, Deus nos transforma. Deus se levanta do trono e nos responde, porque nós fomos buscar verdadeiramente na fé. É pela fé que nós temos que buscar. Deus se agrada. Como Deus se agrada quando nós buscamos Ele pela fé mesmo. Nós não temos que buscar Deus de qualquer jeito. Nós temos que buscar Deus na fé, na coragem, no ânimo, na garra, que Deus nos responde. Deus é o Deus que responde. Né? Pela fé que Abraão aprovou o seu filho, foi pela fé. O seu filho
o uno, ungido, unigento, era ele. Quem de nós temos essa fé, essa coragem para ter dado o seu único filho, o seu filho Isaque? Foi pela fé que ele deu. Então vamos ter essa fé, que move montanha, essa fé que nos traz coragem, essa fé que nos traz alegria, essa fé que nos levanta, essa fé que é tudo para nós. Sem fé é muito difícil agradar a Deus. A fé que Moisés teve. Se nós for procurar na Bíblia, os homens de fé, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, todos teve fé. E essa fé para nós não é diferente. Nós temos que ter essa fé, essa coragem, esse ânimo para continuar na presença de nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é digno de honra, de louvor, de adoração. A gente, quando louva ao Senhor pela fé, Deus nos responde porque Ele é fiel das coisas que Ele promete para a gente, verdadeiramente. Os nossos pés não tropeçam numa pedra, porque nós pedimos com fé. É a fé que nos capacita, é a fé que nos ergue, é a fé que nos sacode, porque nós temos essa fé nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus digno de honra, de louvor, de adoração, esse Deus que nos sonda, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. É esse Deus que nós temos que depositar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa dignidade nesse Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos que lá no Salmo 37 diz que a nossa felicidade esteja no Senhor. Ele nos dá o que o nosso coração deseja. Quando você pede para Deus essas coisas, é com fé. É com fé que você pede. Você não pede de qualquer jeito. Você pede com fé. E é com fé que Deus lhe responde. Deus não lhe responde de qualquer jeito, não. Deus lhe responde com fé. Porque Deus ouve o seu gemido. Deus ouve as suas aflições. Deus ouve as suas garras. Deus tem tanta fé para nos fortalecer, só basta nós ir buscar a nossa fé em Ele, que Ele nos responde. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força porque nós temos fé. Se a alegria do Senhor não fosse a nossa força, é porque nós não tínhamos fé. Se a alegria do Senhor é a nossa força, é porque nós temos fé nesse Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança está em Deus, é porque nós temos fé. Se a nossa coragem está em Deus, é porque nós temos fé. A nossa esperança, a nossa coragem, o nosso ânimo está em Deus, é com a fé que nós pedimos, né? E buscamos verdadeiramente a Deus Todo-Poderoso, é com fé, é com coragem. Se Deus nos liberta, nos libertou dos mal, é porque nós pedimos com fé. E Jesus nos libertou. Jesus ouviu nossa mensagem e nos libertou, porque nós pedimos com fé, com coragem. Que Deus venha tocar no coração de cada um, com fé, com coragem, com ânimo, para que continue tendo essa fé e vivendo na presença dEle. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pela nossa vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Deus de amor, Deus de paz, Deus de fé, Deus de alegria,
Me coloco aqui diante de ti, Deus, para agradecer e engrandecer, Deus, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Deus abençoe a minha família, onde esteja cada um deles. Reveste eles com as tuas armaduras, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, cortando todo o laço inflamado, toda palavra ao contrário. Que nada venha atingir, Jesus, principalmente esse vírus aí, Jesus, não venha atingir eles, porque a minha família foi o Senhor Jesus que escolheu e me entregou. Eu creio, Jesus, que grandes coisas, Senhor, pelo olho da fé, eu já vejo a minha família rendida nos teus pés. Guarda, proteja, livra de todo mal, todo perigo, em nome de Jesus. Neste momento também, Deus querido, Deus santo, Deus poderoso, quero te apresentar, Jesus, este grupo amigo de Deus, este grupo de mulher de joelho, família de pé, este grupo de pastor, este grupo de missionário que faz parte deste grupo. Jesus, tu conhece cada coração, tu conhece cada mente, tu conhece cada filho teu, cada discípulo teu. Eu não conheço, não sei o nome de todos, mas tu conhece todos, tu sabe o nome de todos. Então eu te entrego todos eles nas tuas mãos neste momento, que tu possa o encontro de cada um deles. Revestindo eles, Senhor, com as tuas armaduras, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, colocando fé, coragem e ânimo para que eles continuem na tua presença, te louvando, te engrandecendo e bendizer o teu nome, que tu venha tirar do coração, da mente dele toda palavra ao contrário, tudo aquilo que não te agrada, que seja jogado por terra em nome de Jesus. Reveste, Jesus, cada um deles, cada família deles, reveste a casa deles, unge os umbrais da casa de cada um deles, com sangue carmesinho, cortando todo o laço inflamado, toda a palavra ao contrário. Jesus, não vou citar o nome de nenhum, Jesus, porque eu te entrego todos eles nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, o teu querer, o teu tempo, na tua hora, porque tu és grande, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Averte, Jesus, a nosso coração com a paz, com a alegria, com as prosperidades, Oh, glória, aleluia, louvado seja, engrandecido o teu nome, glórias, 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 aleluia, aleluia, glórias a ti, Deus. Reveste, Jesus, com a paz, com a saúde, com a prosperidade, com a fé, com o ânimo, com a garra. Toca, Jesus, aonde eu não posso tocar. Leva essa mensagem, Jesus, ao coração de cada um deles. Deus, reverte, Deus, o teu servo, Jesus. Reveste ele, Jesus, que eles possam vir se humilhar diante de ti. Que essa palavra, Senhor, fica na palma do coração de cada um deles, que é a fé. Que é a fé que move a montanha. É pela fé que nós vencemos o inimigo, porque o inimigo tem que viver debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos joelhos, porque nós acreditamos, confiamos no Deus que nos fortalece, o Deus que nos tirou do Egito para colocar, para adorar Ele. O Deus que passou o Mar Vermelho, o Deus que colocou a família de Noé naquela arca, esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós clamamos, porque nós temos certeza, nós temos convicção que esse Deus que nos dá fé, que nos dá coragem, ânimo para continuar na presença dele, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é o Deus de ontem e o de hoje e o de sempre. E a palavra dele diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E nós tomamos posse dessa palavra. Ele diz que se ele bater na porta, ele é Deus. Se a porta se fechar, ele é Deus. Ele continua sendo Deus na nossa vida. Para adorar, para glorificar, para exaltar o nome dele. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus querido. Deus santo, Deus poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco no deitar, no levantar, nos ensina a caminhar diante de ti, nos ensina a ter mais fé e garra, nos ensina a louvar, engrandecer, nos ensina a ter fome, sede da tua palavra, das tuas orações. Por isso, Deus, muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar falando do teu amor, do teu poder, porque tem país, Jesus, que não pode nem falar do teu amor, e nós temos esse privilégio de gritar: Jesus, nós te amamos, Jesus, tu és tudo na nossa vida, sem Deus nós não somos nada, nós somos mais que vencedor, porque Deus
deu seu único filho ungido para vencer o mundo. E nós somos filhos desse Deus e desse Pai, desse Filho, desse Espírito Santo. Por isso oramos, te agradecemos na certeza da vitória. Que Deus abençoe todos os meus irmãos em Cristo com a graça e com a paz e com a fé. Em nome de Jesus, amém.